Na Ucrânia indica que provavelmente o mundo tem entrado aí em uma das mais graves crises internacionais desde o fim da Guerra Fria. Enquanto Vladimir Putin ameaça uma intervenção militar, os países do Ocidente se preparam para responder ao avanço russo no leste europeu. E sobre essa situação nós vamos conversar agora com o professor de Direito Internacional, professor Manuel Furriela. Professor, o mundo acompanha com muita preocupação, de fato, toda essa situação. O senhor acredita que poderemos ter um conflito justamente nessa região do mundo, professor? Muito bom dia ao senhor. Bom dia. Há um risco, sim, de termos um conflito. Os corpos diplomáticos dos estados têm negociado, principalmente envolvendo Alemanha e França, que não têm nenhum tipo de interesse em entrar agora em algum conflito com a Rússia, até mesmo porque dependem desse país para o seu abastecimento, e ter um conflito dentro da própria Europa, mesmo sendo mais a leste, realmente vai ter efeitos devastadores. A Rússia nega que esteja fazendo qualquer tipo de movimentação de tropas com essa intenção, mas, na verdade, há sim um intuito de pressionar a OTAN a recuar na sua intenção de ter a Ucrânia, a Geórgia e outros países próximos à Rússia como novos membros, e também com o intuito de proteger seus interesses na Ucrânia, já que grande parte da população, principalmente nas regiões de fronteira, ainda é de origem russa, ainda dos tempos que nós temos da ex-União Soviética. Então temos sim um risco de conflito na região, e o que nós esperamos é que as potências internacionais consigam lidar ou apresentar à Rússia algum tipo de alternativa para que se dilua esse conflito iminente. Professor, até para a gente poder explicar para os nossos ouvintes internautas, eu queria que o senhor falasse então o que motiva justamente essa ação russa contra a Ucrânia. E já tivemos, inclusive, lá aquela anexação da Crimeia recentemente também, professor. No caso da Crimeia em específico, foram dois objetivos a serem alcançados. Um deles, obviamente, era para mostrar à Ucrânia que a Rússia estava insatisfeita com o governo pró-Ocidente, já que a Ucrânia é considerada pela Rússia como uma zona de sua influência, e também por ter sido parte de um mesmo país que era a União Soviética. E ter na Ucrânia tropas internacionais, tropas da OTAN, vai trazer para a fronteira russa essa existência de tropas, de mísseis, de equipamentos balísticos, principalmente da OTAN e com influência americana, o que desinteressa aos interesses russos. Além disso, a Ucrânia era vista como parte do território ainda da Rússia, já que em 1958 a Crimeia foi anexada à Ucrânia de uma forma a se conceder, a se fazer uma concessão no espírito de que todos faziam parte do mesmo país. E a partir do momento que não existe mais a União Soviética, a Rússia também entendeu que deveria receber de volta a Crimeia. Então são dois objetivos. Um, dar uma indicação clara para a Ucrânia que, se ela continuasse nos seus interesses pró-Ocidente, haveriam represálias, e o outro é trazer de volta, devolver à Rússia um território que também era considerado seu até o meio do século passado. Professor, a gente acompanha também todo esse poder aí de Vladimir Putin, de fato, e como o senhor disse, né, claro que ele tem muito poder mesmo, e como inicialmente o senhor falava, dessa intenção do mundo não querer também brigar com Vladimir Putin e a própria Rússia. Realmente a apreensão maior é na Europa. Os interesses econômicos são muito relevantes, há uma dependência do gás russo, e há um projeto em conjunto entre a União Europeia e a Rússia da construção de novos gasodutos que não passem pelas principais regiões de conflito. Então este não é um momento interessante para a Europa para se indispor com a Rússia. Além disso, ter um conflito armado dentro do território europeu, que não é tão extenso quanto a gente imagina, trará
consequências como, por exemplo, um grande fluxo de refugiados em direção à Europa Ocidental. Então, a Europa, as suas principais potências, né, já mencionei aqui França e Alemanha, elas entendem que o melhor momento agora, a melhor forma de se conduzir no momento essa crise é o diálogo. Já os Estados Unidos, com a gestão Biden, em confronto direto com a Rússia, porque é uma forma como a gestão Biden vê que deve conduzir as suas relações com a Rússia, vai em momento ou de uma forma oposta, a um antagonismo. E isso foi revelado até mesmo por uma declaração escapada do presidente Biden, informando que não há um consenso na OTAN sobre como conduzir a crise. Ele mesmo chegou a dizer isso. Então, a gente imagina às vezes que a OTAN, ou todo o mundo ocidental, está organizado em como deve lidar com a Rússia, mas na verdade não está. E muitos entendem que vale a pena ceder, inclusive, pretensões territoriais russas dentro do território ucraniano, se isso for capaz de trazer alguma pacificação ali. Ou seja, não vale a pena exigir que a Ucrânia faça parte da OTAN se isso trouxer, né, um conflito ainda maior com a Rússia. Esse é o entendimento de grande parte, principalmente dos membros europeus da OTAN. Nós agradecemos então a participação do professor Manuel Furriela, professor de Relações Internacionais, falando conosco desse possível confronto Rússia-Ucrânia. Professor, obrigado pela participação do senhor aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Um bom feriado a todos.